Bem, bom dia, né? Bom dia os irmãos, das pais, bom dia. Os irmãos se encontram em casa. Dia quente aqui, né? Espero que os irmãos estejam em casa também, esteja quente lá, que o dia é quente. Prometeram aí um calor essa semana, mas me parece que o calor chegou hoje, né? Um pouco mais. Hoje está bem quente. Que oportunidade boa, né? Nós temos de adorar ao Senhor, exaltar o teu santo nome e, acima de tudo, escutar a voz do nosso Criador, né? Nós temos algumas maneiras de escutar Deus, temos falado sobre isso essa semana, né? Uma delas é através das Escrituras. Então, as Escrituras, ela é inerrante, a Bíblia diz que é inerrante. Então, se você quiser escutar Deus através das Escrituras, deve abrir os vossos corações. Tem uma coisa aqui, dando um barulho aqui. Só diminuir um pouquinho aqui para não tirar a atenção dos irmãos. Então, se você quiser, de fato, escutar nessa manhã Deus através das Escrituras, você irá escutar. Mas precisa abrir os ouvidos espirituais. Tem que ir além do ouvido físico. Então, queria convidar você a pedir a Deus, abra os meus ouvidos espirituais. Para que você pudesse fazer essa oração espiritual. Você pudesse falar, Deus, abra os meus ouvidos espirituais. Fala, Espírito Santo, me faça escutar o meu Criador. Ilumine, traga iluminação à sua palavra. Fala, Deus, eu preciso escutar o Senhor. Não me faça ver nem enxergar o pastor Reinaldo. Eu quero enxergar e ver ao Senhor. Que ele seja somente um instrumento do Senhor. Ore por mim, ore por você. Senhor, Criador, Deus eterno, poderoso para todo sempre, Deus que não perde batalha, Deus que é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Deus que não há variação, Deus que não impropera, Deus que não há outro Deus igual a ti. É o Senhor, Deus de Israel, Salvador de nossas vidas, Criador e Salvador de nossas vidas. Deus que nos perdoou. É ao Senhor nessa hora que nós clamamos uma vez mais. Faz com que as letras, elas se transformem em poder em nossas vidas, espada em nossa vida, que alcance aonde a medicina não alcança, que alcance as nossas almas, Deus, nessa manhã. Precisamos ouvir a Tua palavra, precisamos ouvir o Senhor através da Tua palavra, Deus. Ministra, tenhamos nessa manhã o Espírito verdadeiro trazer vida. Ajuda a gente nessa manhã, Espírito Santo da verdade. Clamamos pela Sua ajuda, pois o nosso Salvador e Redentor prometeu que o Senhor, o Espírito Santo, estaria conosco, nosso conselheiro. Conselheiro, nós pedimos a sua ação em nós. Em nome de Jesus que morreu na cruz do Calvário. Peço, Deus. Amém, irmãos? Nós vamos falar nessa manhã, quando é a hora de arriscar, né? Nós viemos aí, estamos desenvolvendo durante a semana. Na quarta-feira, nós falamos sobre planejar, né? Os irmãos estavam aqui, foi um momento muito agradável. É um momento que vivemos aqui na quarta-feira. Falamos sobre planejar. E hoje, à luz das Escrituras, a gente entende que a gente também precisa arriscar. Então, só fazer plano, sem arriscado na roda não chega a lugar nenhum. Tem um monte de coisas boas que nunca aconteceu na vida de pessoas, que nunca teve coragem de arriscar. Tem um monte de coisas boas. A minha e a sua vida talvez poderia ser muito diferente se a gente tivesse arriscado na hora certa. Quanto de nós tivemos tanta oportunidade de sermos diferentes hoje, mas nunca tivemos coragem de arriscar. E aí você olha alguém do lado e você fala, caramba, como que essa pessoa conseguiu? Essa pessoa um dia ela arriscou. Um dia ela acreditou que aquilo poderia acontecer na vida, que aquilo poderia acontecer na história, a pessoa arriscou. E quando ela arriscou, ela conseguiu. Então, não adianta só planejar, irmãos. A nossa vida também tem que ser uma vida que nós precisamos arriscar. 1 Samuel, capítulo 17, nos conta uma história. O pastor Fabiano me deu a cola desse texto, e não me deu a cola da mensagem, mas ele me deu a cola de um texto. Ele falou, pastor, quando for falar sobre arriscar,
pega em 1 Samuel capítulo 17. Eu falei, tá bom, pastor Fabiano, né? Deus fala através de pessoas. E eu acreditei que pastor Fabiano estava sendo boca de Deus naquela hora. E eu separei 1 Samuel capítulo 17. Né? Ele falou, quando for pregar acerca disso, para 1 Samuel capítulo 17. E como a Bíblia, irmãos, ela é boa, a Bíblia ela fala de tudo quanto é jeito, 1 Samuel capítulo 17 vai falar sobre nós devemos arriscar. 1 Samuel capítulo 17, vamos ler primeiro do verso 1 ao verso 8, né? Os irmãos que aí estão, pode abrir 1 Samuel capítulo 17. Primeira Samuel capítulo 17. Vamos ler do 1 ao 8. Os filisteus daram suas forças para a guerra, reuniram em Socó de Judá e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para frente os filisteus, para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteus. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 70 quilos. Nas pernas usava caneleira de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudo ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu? E vocês, o servo de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. O que acontece, irmãos? Depois a gente vai continuar a leitura. Golias estava de um lado, o povo de Israel de um lado, o povo filisteu do outro. O que Golias fez? Golias pegou, se posicionou e falou assim: para que nós vamos lutar esse povo todo? Eu estou do lado de cá e vocês separam um do lado daí. E ele fala o seguinte, ele fala: não vamos arriscar todo mundo, eu vou arriscar somente a minha vida. Golias, 2,90 metros, peso de 70 quilos, mais outro peso na mão, com mais escudo, então deveria ter uma estrutura muito prevalecida, né? A estrutura dele não era só alto e magrelo, como o Filipe, era como Charlie, alto como Filipe e largo como Charlie. E aí Golias falou assim: não vamos arriscar todo mundo. Levanta alguém do lado daí e lute comigo. Se alguém do lado daí me vencer, beleza, nós perdemos para vocês. Mas se eu ganhar, vocês perderam para a gente. Irmãos, que coisa boa para arriscar, não é não? 1,90 m, 2,90 m, só de peso, quase 100 quilos carregando peso. Ele acreditava que quase, mais o peso dele, mas quase 100 quilos em cima, ele ainda venceria uma batalha. Então olha só que coisa boa para arriscar. Humanamente falando, a chance dele ganhar era muito grande, irmãos. Olha o versículo 4. E aí, pastor Fabiano, versículo 4, para ver se você está em 1 Samuel 17 mesmo. Não abre texto errado, não. 1 Samuel 17, 4, fazendo favor, Fabiano. Isso, então, tinha quanto? E tinha um negócio aí, qual é o peso que estava nele? Isso, então, irmãos, o que acontece? Humanamente falando, a chance de Golias ganhar era 100%. Então, por que ele arrisca? Ele arrisca porque ele sabia que ele ia ganhar. Na cabeça dele, ele iria ganhar. Então, as pessoas, geralmente, elas arriscam alguma coisa na vida se ela tiver a possibilidade de ganhar. Ninguém arrisca em algo que pensa que vai perder.
Então, a gente leva isso humanamente falando, né? Humanamente falando, a gente vai arriscar naquilo que a gente tem a certeza que vai ganhar. E esse é o grande problema nosso. Golias, ele arriscou porque ele sabia que ninguém do outro lado queria ganhar dele, pela sua estrutura. Ele também era um guerreiro. Então, por que muitos de nós, irmãos, a gente não arrisca em algumas situações? Pelo medo de perder. Não entramos em algumas situações porque a gente acha que vai perder. E é aí que as coisas acontecem. Eu já falei com os irmãos que eu perdi um dinheiro e nunca mais vou me esquecer daquele dinheiro que eu perdi, os 20 reais. Mais mal perdido da minha vida foi aquele 20 reais que eu perdi, eu e Elaine, quando ainda namorava Elaine, deveria ser em 2002, mais ou menos, 2002, 2001 mais ou menos, há mais de 20 anos atrás. Nunca mais me esqueci. Um amaldiçoado, uma madeira, um tabuleiro, 3 coisinhas de empadinha e uma bolinha. Eu fiquei olhando. E ele jogando. Eu acertava toda hora de longe. Pum, estava ali. Pum, levantava, estava ali mesmo. Eu de longe, eu e Elaine. Eu fui encostando e ali fiquei. Os outros estavam jogando, eu não. E aí eu pensava, tá naquela lá. Quando ele levantava, estava lá mesmo. Falei, caramba, já acertei 3. Já acertei 3. Eu sei onde está a bolinha sempre. Aí falei com Elaine, eu vou jogar 20 reais, vou ganhar esses 40 aí. Sempre achava que era esperto. Eu vou ganhar esses 40. Peguei reais. Quando ele jogou de novo, eu botei o dedo em cima da tampinha e falei, caso 20. Ele, com aquele sorriso do diabo, Fabiano. Eu também. Quando eu virei, irmãos, cadê a bolinha? Virei para a Elaine e falei, como que não? Era meu dinheiro da passagem. O dinheiro da passagem dela. E era ruim para mim, imagina para a Elaine naquela época. Irmãos, o dinheiro saiu assim na minha frente, foi embora. Um dinheiro que eu tinha virado massa pra caramba durante a semana, trabalhava como ajudante de pedreiro, tinha ralado pra caramba. Mas eu tinha certeza que eu ia ganhar, por isso foi uma das derrotas mais amargas da minha vida. Eu nunca mais esqueci, há mais de 20 anos atrás. Porque no meu coração eu tinha certeza que eu ia ganhar. Eu tinha certeza que a bolinha estava embaixo daquela tampinha. E por isso me doeu tanto. Por isso, mas é 20 reais. Mas não, porque eu vi a minha impotência diante de algo que eu arrisquei, certo de que eu iria ganhar. E por que Golias ele faz o que fez? Ele tinha certeza de que ele iria ganhar. Mas isso acontece com a gente. A gente arrisca em algumas situações que a gente tem a certeza que humanamente as coisas vão acontecer. E por isso nós arriscamos. Pessoas costumam arriscar tudo, irmãos, quando a vitória parece certa. Eu poderia ter falado assim, não, rapaz, eu vou postar 10. Se eu perder, você troca para mim. Eu podia ter feito isso, dona Rosa, ser mais sábio. Fala, não, eu estou com 20 aqui, troca eu vou postar 10 aí. Mas não, eu tinha certeza, irmãos, que eu ia dobrar o 20 para 40. Tinha certeza que ia dar certo. Quando nós temos a certeza, irmãos, nós arriscamos tudo. Versos 9 a 11, ainda do capítulo 17. Irmão Rudinei, lê para mim aí, fazendo favor. Isso, então o que ele falou? Ele falou assim, olha, nós vamos arriscar tudo aqui de uma vez só nessa batalha. Se eu perder, perdeu o exército todo. Mas se vocês perderem, perdeu o exército todo. Irmãos, quando a gente é certo de que a vitória está ao nosso alcance, nós arriscamos tudo. Tudo, se arrisca tudo. Aqueles que já foi viciado em jogo, estava de uma ronda, outras situações. Falei da bolinha, mas o jogo é uma praga. Por que a pessoa perde tudo? Ela tem a certeza de que ela vai ganhar. Ela arrisca. Ela tem a certeza que ela vai ganhar. É assim em qualquer lugar.
assim, em qualquer jogo. Trabalhava feito um maluco. Ralava pra caramba com o avô da Elaine na obra. Virava concreto, às vezes subia morro acima, a gente fazia um muro no alto do morro, irmãos. Eu virava o concreto embaixo. Virava o concreto, subia com aquele balde morro acima, ia lá, enchia a sapata e voltava de novo. Só que a sapata lá em cima, quem furava era eu. Furava a sapata lá em cima, fazia o concreto embaixo, subia morro acima e ia de balde em balde. Balde em balde. Ralava a semana inteira. Ralava pra caramba. E aí, Adelmo, eu ia pra jogar sinuca. Sinuca sempre tem um esperto vagabundo que fica ali, nunca faz nada pra ninguém, só tá ali pra ganhar ficha dos outros. Não é trabalhador não, mas fica o dia inteiro ali, bebendo cachaça porque os outros dão e ganhando dos outros. Eu chegava ali. Ali eu perdia meu dinheiro. Tinha virado concreto a semana toda. Porque sempre ficava na última bola. Agora eu vou ganhar. E o cara, pum, ganhava. Agora eu vou ganhar. E pum, o cara ganhava. Sabe por que Golias ele arrisca? Porque ele tinha certeza. Ele arriscou tudo, ele tinha certeza. Essa é a hora, irmãos, que a gente entra na nossa decadência, sabe? A hora que a vida do ser humano ela é destruída. A hora que eu e você começamos a se arrebentar na vida. A hora que eu e você, a gente acha que as coisas vão dar certo, que está tudo muito seguro. Só que aí tem um Deus, irmãos. Tem um Deus que ele precisa aprovar. Tudo na vida, por mais que pareça que aos nossos olhos vai dar certo, tem um Deus que precisa aprovar. Os Provérbios 16, 1, vai dizer que o coração do homem pode fazer planos. A resposta, ela vem de Deus. Muito cuidado naquilo que você arrisca, ainda que pareça ser certo. Porque Deus precisa aprovar primeiro, tá bom? Muito cuidado naquilo que você arrisca. Muito cuidado naquilo que você acha ser certo aos seus olhos, que tudo vai dar certo. Se Deus não falar assim, filho e filha, faça isso, nós perdemos, irmão. Porque o mesmo sol que ele amolece a cera, é o mesmo sol que endurece o barro. A mesma chance que você tem de ganhar, também tem de perder. A mesma chance que a gente tem de se dar bem, a gente também tem de se dar mal. Por isso, o que nós temos que fazer antes de arriscar? Nós temos que ir para o joelho, falar, Senhor, fale comigo, me mostra esse negócio, ainda que pareça está tudo certo, irmãos. Ainda que pareça está tudo certo. Ainda que pareça que as coisas vão dar certo. Golias falou assim, olha, pode separar um aí. Isso foi quantos dias, Arthur? Sabe quantos dias Golias ficou gritando ali? Sabe quantos dias? Conhece esse texto? Quantos dias Golias ficava ali gritando para o povo lá, chamando o povo? Hã? Hã? Fala para fora que eu não escutei. Ah, está difícil. Ai. Você lê, tá bom, meu amor? 1 Samuel capítulo 17, aí à noite você fala para o papai. Quantos dias? 40 dias. 40 dias gritando, irmãos. E aí, separa alguém do lado aí para lutar comigo. Todos os dias de manhã ele chegava ali, Golias chegava de manhã. Separa alguém do lado aí para lutar comigo. Separa alguém daí para arriscar. É eu e você. Quem ganhar, o exército todo ganhou ou o exército todo perdeu. 40 dias arriscando, clamando. 40 dias tendo a certeza que aquele negócio ia dar certo, irmãos. E do outro lado, irmão, do outro lado, o povo não queria arriscar. Por quê? Tinha um homem do outro lado de 2,90 m. Tinha um homem do outro lado com a carcaça que estava carregando quase 100 quilos. Ainda tinha força para a batalha. Ninguém queria arriscar. E do lado de cá também tinha gente grande. Do lado de cá também tinha pessoas que eram fortes. Mas do lado de lá tinha um de 2,90 m. Ninguém quer arriscar, irmãos. E a chance de perder foi iminente. Ninguém arrisca se a derrota também estiver do lado, se tiver possibilidade de derrota, ninguém arrisca, Rodinei. As pessoas não querem arriscar, nós não queremos arriscar. E é nessa hora que a gente também erra, irmãos. A hora que você tem medo de arriscar, porque aos seus olhos a vitória não é 100% certa. É a hora que a gente erra também. Medo acaba com a gente. Verso 16, Ivanice, como é que está o verso 16 aí? Bota esse óculos aí, rosa no rosto aí. Lê o verso 16, fazendo favor, Ivanice. Isso, então, durante 40 dias, o filisteu se aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Você imagina, irmãos,
Que humilhação para aquele monte de homem do lado de cá. 40 dias aquele cara chegar ali todo dia de manhã. Não tem homem desse lado aí, não? Não tem homem em Israel, não? Você imagina? 40 dias. Aquele monte de soldado do lado de lá. Aquele monte de gente de que lutava bem a espada também do lado de lá. E esse cara chegar ali e falar assim, vocês não são homem. Vocês não são homem. Vocês não são homem. 40 dias falando isso. Vocês são um rato. Vocês não são homem. 40 dias, irmãos. Sabe? Mas do lado de lá o medo já tinha tomado as pessoas. E quando, irmãos, o medo toma a gente também não arrisca. Também é ruim. Porque eu e você não conquistamos muitas coisas na vida e um dia não arriscamos. Porque o medo nos paralisou. Porque o medo não deixou a gente arriscar. E alguns que arriscaram, irmão, hoje tem uma vida diferente, quer seja na vida espiritual, quer ser na vida financeira, quer ser na vida familiar. Uma vida diferente. Tem hora que é preciso arriscar, ainda que os nossos corações sejam tomados pelo medo. Talvez você e eu, a gente vai sair da nossa posição na hora que a gente arriscar. Na hora que a gente botar o pé na água. Ninguém nunca andou na água. Ninguém nunca andou sobre as águas, mas é o nosso mestre que está ali. Não, Pedro, mas você não sabe que não anda sobre as águas? Não tem como andar sobre as águas, por isso nós estamos aqui no barco. Não, mas quem está vindo lá é o nosso mestre. E aí alguém tem a coragem, alguém vence o medo, alguém vence a possibilidade do afundar e fala, Senhor, se for o Senhor, me manda ir até ti. Me dê uma palavra para ir até aí que eu vou. E aí, irmãos, a gente tem registrado um homem que conseguiu andar um pouco por cima das águas. E ele venceu as possibilidades de derrota. Talvez Deus ministre o meu e o seu coração. Se você não arriscar, meu filho, apesar do medo, coisas não acontecem. Eu e você não arriscar apesar do medo, na nossa vida não acontece. É necessário, irmãos, colocar pé na água. Deus, quando ele separa Josué, tinha mais de 2 milhões de pessoas. A gente está falando em 2 milhões de pessoas. Não está falando em 200 pessoas, não. Falando de 200 pessoas, não. Os irmãos que é líder de célula tem um trabalho doido com 5, 6, 7 pessoas. Trabalho doido. Imagina 2 milhões de pessoas. Josué, simplesmente Deus chega e fala assim, Josué, Moisés não volta mais não. Agora o negócio é com você. Josué, você tem 2 milhões de pessoas, agora você vai ter que andar com esse povo e entrar com esse povo na terra prometida. A senhora sabe, dona Rosa, o que chegou no coração de Josué? Se Josué ficou corajoso ou com medo, a senhora sabe? Sabe não? Depois a senhora lê também Josué capítulo 1, tá bom? Depois a senhora fala comigo. Josué capítulo 1, depois a senhora lê com calma em casa. E aí fala o que Deus falou no coração da senhora, tá bom? Josué capítulo 1, versos 5 e versos 6. E aí, quiser abrir aí. Aquele que encontrar primeiro pode ler me ajudando. Josué capítulo 1, versos 5 e 6. Aham. Isso. Isso. Ninguém conseguirá resistir a você. Você. Ele não falou o povo, não. Deus falando com Josué. Ó, ninguém conseguirá resistir a você. Todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso. Porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Irmãos, é natural os nossos corações, em alguns momentos, ser dominados pelo medo, a insegurança, o novo, o algo que nós nunca fizemos. É natural.
Mas quando nós olhamos à luz da Escritura, se Deus estiver no negócio, Deus fala assim: eu sou contigo, eu estou contigo. Quem vai conseguir bloquear? Eu estou contigo. E quando Deus está com a gente, irmãos, nós podemos arriscar. Se Deus estiver no projeto, ainda que pareça louco aos olhos humanos, nós precisamos arriscar. Se Deus falar contigo, filho, eu estou contigo, filha, eu estou contigo, vá. E vai dar certo. Vai dar certo o negócio. Vai dar certo o negócio. Se Deus ministra o seu coração, projeto. Se Deus ministra o seu coração algo, você pensa assim: Senhor, mas eu não vou conseguir. Senhor, aos meus olhos é muito distante. Senhor, aos meus olhos isso é impossível. Meus irmãos, se Deus falar, seja forte, corajoso, corajosa, porque eu sou contigo. Se Deus estiver com a gente, irmão, nós precisamos arriscar. Precisamos arriscar. Sabe por que as pessoas conseguem? Elas arriscam. Elas escutam Deus, Deus ministra o coração delas e elas arriscam. E aí Deus abençoa. E aí Deus faz. E aí Deus abre as portas. E aí as coisas acontecem. As oportunidades aparecem, irmãos, na frente de todos nós. A vida, ela concede oportunidade a todos nós. Não tem ninguém que possa falar assim: eu nunca tive uma oportunidade. Mentira. Mentira. Todos nós temos oportunidades na vida. Todos nós. O grande problema é que alguns de nós não queremos arriscar. Alguns de nós não queremos se esforçar. Alguns de nós não queremos crer no Deus do impossível. Nós só andamos com a visão humana e aí nós não chegamos a lugar nenhum. Essa semana eu falei para os irmãos aqui na oração na sexta-feira. Estava lendo essa semana de um homem em que saiu da pobreza. É rico. Rico. Não, milionário. E ele falou que ele quebrou 6 vezes. 6 vezes ele quebrou. Mas como é interessante, como é aquela história desse homem, um homem negro, vindo de uma comunidade, perdeu a mãe com 7 anos, o pai precisava dele com 8 anos de idade para poder, as latinhas que ele pegava, ele comprava o pão para dentro de casa e comprava o leite. Então o pai tomava café com a latinha que ele vendia, o pai já precisava dele com 8 anos de idade. E ele disse que todas as vezes, quando ele vai falar, né, que ele vai falar sobre ele fala que a mãe dele ensinou ele algo. Isso entrou no meu coração também essa semana. Ele disse que a mãe dele, quando lá no barraco, na comunidade, quando a luz do dia entrava, a mãe dele falava assim: bota o joelho no chão. Ele botava o joelho no chão, fala: Senhor, obrigado pelo dia, pela oportunidade que você deu. Obrigado pela oportunidade. E ele disse que quando a luz do sol entrava num barraco, a mãe dele falava assim: bota o joelho no chão e agradeça pela oportunidade. Está sendo entregue um diamante em suas mãos. Disse ele que a mãe dele falou assim: você precisa lapidar esse diamante de 24 horas. Seu dia é um diamante. Ele falou assim: você pode fazer brilhá-lo ou não. Ele disse que desde novo, 5 anos de idade, a mãe dele colocou isso dentro do coração dele: ora pelo dia, e o diamante foi entregue nas suas mãos. Você pode lapidar ele e fazer ele brilhar muito. Você pode tomar uma decisão no dia, vai mudar toda a sua vida. Você pode lapidar de um jeito o seu dia, os 24 horas, e mudar toda a sua história. Ele, aquele homem, vindo de uma comunidade, ele falou dos processos dele. Vendia latinha. Eu lembrei que eu também era pequeno, vendia latinha, irmãos. Tinha 7 anos. Meu pai me ensinou a juntar latinha e amassar. Vender latinha. Talvez alguns aqui, quando criança, na época, já vendeu latinha. Eu vendi latinha também. Só que depois me ensinaram a maldade. Eu também botava pedra, né? Botava no meio, amassava a coisa, para ficar mais pesado, né? Também aprendi a maldade. O mundo também ensina a maldade. Então as minhas latinhas cheias de pedra. Eu botava no meio, amassava ela, ficava bem amassada, jogava dentro do coisa. Então o cara pegava e estava mais pesado, porque tinha pedra dentro também. Desde novo a gente aprende a maldade também. E aquele homem disse que depois ele foi trabalhar no lixo. E ele começou a empreender lá no lixo. E aí hoje ele tem uma grande empresa, a maior da América Latina, de reciclagem de caminhão. Aí ele falou algo interessante. Ele falou assim: não, eu trabalho do mesmo jeito, só que antes eu reciclava latinha e agora eu reciclo caminhão. Ele falou: eu trabalho com reciclagem.
bilionário. Trabalho com reciclagem. Só troquei de lugar. Troquei da latinha, caminhão. Irmãos, o grande problema meu e seu é o medo de arriscar e a certeza de que Deus está com a gente em alguns projetos de nossa vida. Deus está contigo. Deus ministra o seu coração. Arrisque. Precisamos arriscar. As oportunidades aparecem para todos nós. Apareceu para um garoto que juntava latinha, depois foi trabalhar catando lixo e hoje é um bilionário. Aparece para tantos homens hoje que estão na mídia como pastores, como mulheres, que saiu nada. Apareceu para um jovem que estava cuidando de ovelhas, nem na casa estava na hora. Mas que Samuel falou assim, você tem mais algum filho? Tem. Está lá no meio do pasto, lá cuidando de ovelhas. Manda chamar ele, fazendo um favor, que eu tenho uma oportunidade para a vida dele. Manda chamar ele. Chama o jovem lá. O jovem chegou, pau cheiroso com certeza, não tinha desodorante no nosso tempo e ainda cuidava de animal. Deve ter chegado com um cheiro horrível. E aí Samuel falou assim, Deus está te dando a oportunidade de ser rei de Israel. Deus está te dando a oportunidade de ser rei de Israel. E aí os anos se passaram. Os anos se passaram. Mais de 15 anos depois daquela promessa. A oportunidade chegou, irmãos. A oportunidade chegou para aquele jovem que há 15 anos atrás alguém falou para ele, Deus tem uma promessa na sua vida de ser rei de Israel. A oportunidade chega para todos nós. Versos 21 a 24. Marisa, lê para mim aí, 1 Samuel capítulo 17, versos 21 a 24, fazendo favor. Isso. Então, o que acontece? Por 40 dias, irmãos, aquele homem, todos os dias estava ali. Naquele dia, Davi chega para levar comida para os irmãos. Carregador de marmita, né? Davi era o carregador de marmita. Davi chega para levar marmita para os seus irmãos. Davi não era guerreiro, Davi era carregador de marmita. E aí, Davi chega ali para levar a marmita, como de sempre. Do outro lado de lá aparece Golias. Do mesmo jeito que estava fazendo há 40 dias. E aí, Davi escuta aquele cara. Davi falou assim, o que esse cara está falando do lado de lá? O que esse cara está falando? Falou assim, ele está falando que quem vencer ele, o outro exército vai entregar, vai ser entregue para ele. Irmãos, Davi teve a oportunidade depois de 40 dias. As pessoas que estavam anterior a Davi tinham 40 dias tendo oportunidade dia após dia. Só que ninguém quis. Ninguém quis enfrentar. Ninguém quis se colocar naquela posição para lutar. O que Davi faz, irmãos? Davi aproveita a oportunidade que a vida deu a ele. Precisamos aproveitar, irmãos, a oportunidade que o Senhor nos concede. A oportunidade de Davi chegou. E aí eu e você, às vezes a gente fala assim, poxa, eu não consigo nada na vida, não consegui nada na vida, isso, aquilo. Você teve oportunidade, igual os outros. Você teve oportunidade igual os outros. Só que o grande problema é que você não aproveitou. O problema é que você não creu naquilo que Deus podia fazer. E por isso, muitas vezes, quer seja na esfera física, quer seja na esfera emocional ou espiritual, nós ficamos atrofiados. Por quê? Porque a gente não aproveita as oportunidades. A vida concede oportunidade a todos. O benefício, irmãos, claro, sempre precisa ser avaliado. Olha só o que acontece. Davi tem uma oportunidade. Gerou oportunidade. Tinha um guerreiro para ele lutar. E aí ele fala assim, ele começa a avaliar, né? Ele fala assim, mas espera aí, lutar com esse guerreiro, qual é o benefício de lutar com esse guerreiro? De que vai valer a pena se arriscar, irmã Rosângela? Por isso que as pessoas às vezes não se arriscam. O
O que vai valer a pena se arriscar? Então, tudo bem, esse cara está gritando do outro lado aí, mas quero saber o seguinte, qual é o benefício de lutar com esse grande aí? Qual é o benefício? E aí tá do verso 25 a 27, Adriana, fazendo favor, lê para mim aí, verso 25 a 27. Qual é? Isso, então o que acontece? Davi tem uma oportunidade, ele fala assim, peraí, vale a pena eu me arriscar por isso? O que está ganhando quem se arriscar por isso? Ele falou, o que está ganhando? O rei falou que vai casar com a filha dele e não vai pagar impostos. Irmãos, para se arriscar a gente precisa avaliar, né? Ele avaliou, peraí, o que vale a pena eu arriscar? Vai ganhar uma família, vai ficar sem pagar imposto. Irmãos, olha só que coisa linda. Alguém tem uma proposta para você, você vai ganhar uma família, vai precisar fazer compra, vai precisar pagar luz, vai precisar pagar IPVA, você não vai precisar botar gasolina no carro. Aí, Rudinei, cria força, Rudinei. Aí o homem cria força, o sonho brota de dentro do coração da pessoa, o quê? Casar com a filha do rei, não fazer compra, não pagar luz, não pagar imposto, não ter que comprar roupa, não ter... Eu quero lutar, eu quero lutar. Então, irmãos, a Davi, ele pega e fala assim, peraí, deixa eu ver quais são as possibilidades de vitória nesse negócio. Então, o que acontece em muitos de nós? Perceba que os soldados, eles sabiam que o rei daria. Tanto é que falaram para Davi. Os soldados sabiam qual era o prêmio que o rei daria a quem lutasse. Por que eles não lutaram? Por causa do medo. Por causa do medo. Nós sabemos, irmãos, que quando nós entramos no projeto de Deus, a vitória é certa. Nós sabemos que Deus abençoa, nós sabemos que Deus faz, nós sabemos que Deus abre as portas, nós sabemos que Deus multiplica, nós sabemos que Deus age. Mas por que nós não entramos? Por medo. Aí alguém vai e entra no negócio. O que acontece? Deus abençoa. O pastor Fabiano estava comigo lá ontem, pastor de Cabo Frio, falando que eles estavam num lugar, pregação parecida com a nossa. E disse que tinha um amigo dele foi lá pregar. Um amigo dele foi lá pregar. E o amigo dele falou que olhou do lado assim, um baita do morro do lado da igreja, um morro muito alto do lado da igreja. E falou que o amigo dele falou assim, pastor e igreja, Deus tem uma construção aqui do lado para vocês. A igreja de vocês aqui é para mais de 300 pessoas aqui do lado. E ele falou que pensou assim, rapaz, meu amigo, coitado do meu amigo, está muito doido, falar um negócio desse, um baita do morro do lado da igreja. Falou assim, rapaz, o cara fala um negócio desse. Ele disse que depois foi tomar café, acabou o culto, aquela coisa toda, sentou para tomar café, junto com o pastor amigo dele. O pastor falou assim, olha, a igreja do lado, tá? Deus mostrou a igreja do lado lá, para mais de 300 pessoas, lá naquele lugar. Ele disse que ele pensou o tamanho daquele morro, aquilo que aquele cara tinha dito. Ele falou assim, rapaz, eu vou acreditar nesse cara. Falou. Chamou um irmão da igreja que conhece de obra, que trabalha lá na questão da prefeitura, e perguntou, irmão, você acha que é possível a gente construir algo nesse morro aqui, do lado da igreja? E aí o irmão falou assim, olha, o caminhão para tirar terra a gente consegue. Deve sair mais de 300 caminhão de terra aí, e eu consigo. Lá pela prefeitura eu consigo. Vamos derrubar o morro? Vamos derrubar o morro. E aí disse que o irmão movimentou lá, era da barra, irmão. Vai embora, pode levar o barro embora, pode levar o barro embora. O pastor Fabiano estava lá. O templo está lá para 350 pessoas e ele falou que sempre está cheio. Porque ele acreditou. Ele falou assim, eu não estava enxergando o que aquele cara enxergou. Deus precisou levar ele lá e falar para ele o que a gente precisava fazer. E aí ele avaliou, falou, peraí, templo para 300 pessoas, templo é para 300, eu vou mandar 300. Então vamos derrubar o morro. Vamos atrás, vamos resolver. Por que Davi quis lutar, irmãos? Ele ia ganhar uma família. Davi ia ganhar uma família. Ele ia casar com a filha do rei. Davi ia ganhar mordomia. Por isso ele quis lutar. Eu e você, nós precisamos lutar pelas coisas que valem a pena. O problema é que
Eu e você temos lutado por coisas que não vale a pena. Quando Deus tem projeto para mim, para a sua vida, projeto que vale a pena, gente. É coisa que vale a pena você ir atrás, vale a pena ter fé, vale a pena se desdobrar, vale a pena gastar o seu tempo, vale a pena investir o seu recurso. Por quê? Porque é projeto de Deus. Pastor Vitor não está aqui, está enfermo nessa manhã, necessita da nossa oração, né? Estava meio caído ontem, mas já tem uns 3 semanas que ele leu o mesmo texto, Jeremias 29:11. Os planos de Deus são bons, não maus. Deus tem planos bons para você. Deus tem projeto bons para a vida de você. Deus tem projeto ousado para a vida de você. Só que é preciso crer. É preciso falar, Senhor, eu vou lutar por essas coisas. Davi acredita na possibilidade da vitória, irmãos. Por mais que pareça ser distante para a gente. Por mais que pareça que nós não vamos conseguir. Por mais que pareça que você, irmão, não vai conseguir. Dentro de Davi, ele viu a possibilidade da vitória. Por quê? Porque ele acreditava que Deus podia fazer isso por ele. Verso 31 e 32, irmã Rosângela, fazendo favor. Verso 31 e 32. Isso, então, o que Davi faz? Davi acredita na possibilidade da vitória. Alguém chega lá e fala, Saul, não tem aquele cara que tem 40 dias lá chamando o povo? Tem um tal de Davi aí que falou que derruba aquele cara. Davi falou assim, pode falar com o rei que eu luto com esse cara. Pode falar com o rei. Eu creio que eu vou conseguir. Eu creio que as coisas vão acontecer. Eu creio que a porta vai abrir. Eu creio que Deus vai mover as águas. Eu creio. Aí foram falar com Saul. Saul falou, chama esse cara. Chama esse cara. Chama esse homem de fé. Chama esse homem que acredita no sobrenatural. Chama esse homem que acredita no poder de Deus. Chama esse homem que tem experiências com Deus. Chama esse homem que crê que Deus faz aquilo que o homem não pode fazer. Chama esse cara. Chama esse cara. Deus tem projetos ousados, irmãos, para nossas vidas. Ousados, ousados. Só que precisa a gente acreditar. Por isso que as pessoas conseguem e a gente não. Por isso que as pessoas conseguem e você não. Porque você tem que ser ousado. Quando o projeto é de Deus. Por mais que aos seus olhos pareça tão... Davi falou assim, pode falar com o rei. Davi, ele sabia que ao Deus que ele servia. Davi, ele estava arriscando porque ele sabia que Deus era Deus que não deixava ele enganado. Verso 37, irmã Emilsa, fazendo favor. Fazendo favor, irmã Emilsa. Aham. Isso, então... Isso, então, o que acontece? Quando Saul chama Davi, Saul fala assim, rapaz, o cara é grande. Você ainda é um jovem. Irmão, sabe aquelas palavras que vêm? As pessoas querem resolver os problemas, situações, mas sempre alguém fala assim, rapaz, você já pensou nisso aí direitinho? Você tem certeza do que você está fazendo? Saul falou, você tem certeza do que você está fazendo? Está consciente do que você está fazendo? Ele é um guerreiro. É um jovem. Tem noção do que você está fazendo? E aí, Davi tinha experiência com Deus. Davi começa a falar assim, olha, eu vivo isso. Quando eu estou lá com as ovelhas, vêm os leões, mato eles. Eu luto contra leão. Quem vê? Mas Deus me ajuda contra os leões. Para começar projetos ousados, irmão. Essa primeira experiência de Deus secreta.
A gente começar coisas que aos homens conseguem ver depois, primeiro precisa de experiências com Deus. Se você quiser começar uma experiência com Deus aos olhos dos homens primeiro, você vai falhar. Comece primeiro com vitórias no secreto, entre só você e Deus. E aí depois você arrisca aos olhos dos homens, que você sabe Deus que você crê e tem experiência com Ele. Tem experiência com Deus? Não entra não, né? Experiência. Então não adianta arriscar sem viver uma vida de experiência. Por isso, eu e você, em muitas horas, nós ficamos atrofiados. Eram guerreiros, os irmãos de Davi. Eram guerreiros, aqueles homens. Mas nenhum deles vivia o sobrenatural a não ser das suas mãos. Nenhum deles vivia a experiência que Davi vivia com Deus. Era só pela força dos braços. Pela força dos braços, nós não chegamos a lugar nenhum, irmãos. Só pelo seu potencial, só pelo seu recurso, só pelo seu intelecto, você não vai chegar a lugar nenhum se o projeto for de Deus. Se o projeto for de Deus, você chega com aprovação divina. Apesar de ser pequeno, apesar de ser jovem, apesar de ser incapaz aos olhos de alguns, se Deus falar, eu sou contigo, coisa acontece. Só devemos arriscar e a gente entender, irmãos, que a gente é frágil, nós não somos nada, mas Deus pode fazer através de nós. Verso 47, irmã Lucilene, fazendo favor, verso 47. Verso 47, 1 Samuel 17, Lu. Isso, então, todos os que estão aqui, né, quando Davi vai enfrentar Golias, Golias fala assim, quem é você, rapaz? É seu nanico. Seu nanico. Quem é você para tentar me enfrentar? Quem é você? E aí Davi responde do lado de cá, abre o seu coração e fala assim, todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança, que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Davi fala com Golias, todos aqui saberão que não é pela espada, todos aqui saberão que não é pela força, todos aqui saberão que Deus é quem concede vitória. Você deve arriscar, irmãos, se você tem a certeza de que é a glória de Deus. Você deve ir com toda a força que você for para a glória de Deus. Você deve investir tudo, arriscar, ainda que aos olhos humanos parece coisa louca, for para a glória de Deus. Davi falou assim, eu estou lutando com você, não por mim, lutando pelo Deus. E escutei uma história que muito me abençoou. João Joel talvez não conheceu, mas talvez conheça a história. Pastor, missionário, né, Antônio Barreto, já ouviu falar nesse homem? Quem já ouviu falar em Antônio Barreto? Se a irmã Maria estivesse aqui pela manhã, ela ia falar aqui, conheceu a história de Antônio Barreto, fundador da primeira igreja batista de Córrego do Ouro, missionário, 1898. Não conheceu, claro que não, 1898. Fundador da igreja de Córrego do Ouro, missionário. E eu escutei a história essa semana. Missionário que dentro do coração dele, Deus tinha um projeto aqui, para que Córrego do Ouro tivesse uma igreja. E disse que esse homem ele começou a pregar aí na Sé. Determinado dia, encontraram esse homem embaixo de uma árvore, com a boca toda costurada. Pegaram ele, deram nele, costuraram a boca dele. Tinha um papel dentro da boca dele escrito: não pregue esse seu evangelho aqui na Sé. Costuraram ele.
sabia o desafio, sabia o risco que ele também sabia que quando alguém subisse a serra hoje, a primeira igreja batista de Córrego do Ouro estaria de pé no ano de 2023. O projeto parece ousado, irmão. O projeto parece louco. O de Deus vale a pena se arriscar. O de Deus vale a pena você. Por isso, nessa manhã, o Senhor ministra o seu coração. Vai arriscar? Não. Tem fé de arriscar ou não? Você crê que o projeto é para a glória de Deus? Você crê que o projeto, para que Deus seja exaltado, risque, tenha medo, vá dentro, corra risco, e a vitória, se pudesse fechar os seus olhos, se você perguntasse para Deus aí no seu interior, Deus, qual é o projeto que o Senhor tem? Você perguntar para Deus, fala, Deus, talvez eu esteja fazendo algo que o Senhor não tem me mandado fazer. Estou gastando tempo em coisas que o Senhor não me mandou gastar tempo. É projeto meu só. É projeto da minha vida só. Pergunta para Deus, fala, Deus, qual é o projeto na minha vida? Ele para te mostrar. Ainda que pareça ousado, o projeto de Deus. Deus vai fazer. Uma risca. Creia no sobrenatural. Creia no que Deus pode fazer. Não olhe o tamanho do obstáculo. Não olhe o tamanho do gigante. Tem promessa, arrisque. Se é de Deus, arrisque. Coloque diante de Deus. Senhor Deus, não nos deixe gastar a nossa vida fora do projeto do Senhor. Não nos deixe gastar os nossos dias fora daquilo que o Senhor planejou. As nossas horas, a nossa saúde, nosso tempo fora do projeto de Deus, propósito de Deus para nossas vidas. Senhor Deus, nos dê coragem a arriscarmos naquilo que o Senhor projetou. O Senhor disse que se perder a nossa vida por amor a Ti, a gente ganhará. Se perdermos nossa vida por amor a Ti, a gente ganhará. Mostre para cada crente, cada servo que aqui está, aqueles que estão em casa, para que o Senhor os salvou, qual é o projeto que o Senhor tem para a vida, a profissão que o Senhor tem para a vida, o que o Senhor quer que eles façam, a maneira que o Senhor quer que eles façam. Tira da gente a covardia, medo, nos faça caminhar segundo o seu propósito, para a glória do Senhor, para o louvor do Senhor, para que assim como Davi e tantos outros, a gente também possa acreditar que o Senhor tudo pode fazer. Senhor, tudo pode fazer. E que sem Ti, Senhor, nada podemos fazer. Ajuda a gente nessa manhã. Ajuda a gente nesse dia. Dê ousadia para arriscarmos no projeto do Senhor e abrirmos mão dos nossos projetos. Pai, eu te peço,
Na quarta-feira, como nós fizemos aqui um círculo, né, olho no olho, ninguém viu nuca de ninguém. Assim a gente vê nuca, né, irmãos? É um vendo a nuca do outro. Na quarta-feira a gente vê o rosto do outro. A gente senta, porque a gente não vai ver a nuca do irmão, nós vamos ver o rosto dos nossos irmãos. Então, quarta-feira, a gente finaliza essa série de mensagens. Realize. Que Deus abençoe e vá em paz. Até logo mais, 18h30.